Celebramos hoje o 10º domingo do período do Pentecostes. Nossas homenagens também pelo Dia dos Pais. Fiquem conosco durante o culto, o coral vai cantar, temos uma homenagem especial a todos os papais. Queremos celebrar a Deus por este dia maravilhoso, pelo início de uma nova semana, seguros em suas mãos. Queremos iniciar o culto cantando o hino 450. Iniciamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos em conjunto fazer a confissão de nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação.
Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, na qualidade de ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados, e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este 10º domingo após Pentecostes são as palavras do Salmo de número 18, versículos 1 a 6 e o versículo 16. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou uma armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Até aqui a leitura do introito. Encontramos a leitura do Antigo Testamento, conforme o livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 18. Jó é convidado por Deus a descansar na sua sabedoria e na sua ação amorosa. Assim diz o texto. Onde é que você estava quando eu criei o mundo, diz Deus? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra?
Responda, se é que você sabe tudo isso. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e os versículos 13 a 17, a leitura da epístola. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: portanto, quem creu na nossa pregação? Por isso a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Até aqui a leitura. Cantamos o hino de número 408. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse:
Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, queremos fazer juntos a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão, nós cantamos o hino de número 190.
sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Querido povo de Deus, querida família da fé, quero dar destaque às palavras do Evangelho, os versículos 31, 32 e 33. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus é reconhecido no texto como aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que detém todo o poder. Este Senhor dos senhores desce ao nosso encontro para nos ajudar na nossa fraqueza, nos arrancar das mãos do inimigo e nos colocar de novo no coração de Deus, no coração do Pai. Este Senhor dos senhores é reconhecido após este milagre ou estes milagres relatados no texto. Também o Senhor Jesus, não só no coração de Pedro e na sua vida, mas de todos os discípulos, e também para toda a cristandade, vem ao encontro para fortalecer a fé. Você sabia que o Mar da Galileia é o lago de água doce situado no nível mais baixo do mundo? O Mar da Galileia tem 22 quilômetros de comprimento por 12 de largura. A superfície fica 207 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E a profundidade máxima da água é de 45 metros. O Evangelho diz que aquele barco dos discípulos estava no meio do Mar da Galileia. No olho do furacão eles estavam. O vento, as ondas, o pânico, o medo, as superstições que afloram, o medo de Deus, do julgamento de Deus, fazem com que aqueles homens gritem apavorados: Jesus está muito perto para ajudar e para salvar. O capítulo 14 de Mateus nos lembra da dor do luto. Um grande amigo de Jesus, o seu primo, havia perdido a sua vida, literalmente a cabeça, por apontar para o reino de Deus. João Batista havia sido morto. Esta notícia chega até Jesus. O coração de Jesus está muito doído. Diz o texto que Jesus se afasta para sozinho orar com os discípulos. É nesse contexto que a multidão vai ao encontro de Jesus. E acontece então a primeira multiplicação dos pães, o texto que vimos na semana passada. Aparece neste momento a dor da doença, a dor da fome. No texto de hoje, a dor do medo. Jesus, ao final da tarde, depois de ter alimentado aquela multidão de pessoas, Jesus empurra, atira os discípulos para dentro do mar. E ele tem o objetivo de subir o monte para orar. Os discípulos, por causa do vento contrário, conseguem chegar até o meio do Mar da Galileia. O texto então diz, e esta é a referência que João faz, de que lá do alto, Jesus vê no meio do mar da Galileia os seus discípulos remando contra o vento, apavorados,
com medo de morrerem. E aí Jesus desce o monte e vai ao encontro dos discípulos. Aquele que desce é aquele que também sobe, aquele que veio do céu, aquele que deixou toda a riqueza com o Pai e o Espírito Santo, vem ao nosso encontro, vem fazer a vontade do Pai. Este Senhor Jesus, que na cruz abraça toda a humanidade e com o seu amor nos resgata para uma nova vida, é aquele que também subiu e está sentado à direita do Pai. No texto deste Evangelho, Jesus sobe para orar. Quando Jesus manda os discípulos para o mar, ele tinha muitos objetivos. Um deles era que os discípulos não fossem contaminados com aquela ideia que a multidão teve, uma ideia que alguém teve: ora, esse que dá pão de graça, que dá peixe gostoso, esse precisa ser o nosso rei. E aí Jesus fica com esta multidão e os despede e manda os discípulos para o meio do mar da Galileia. Jesus então sobe um monte para afinar a sua vontade com o Pai, para estar naquele plano original, não um reino terreno, humano, de glórias aqui, mas a vontade que o Pai tem de salvar toda a humanidade no plano da redenção. Pois esta Páscoa, a multidão não entendeu. O assentar-se na grama, os grupos de pessoas reunidos, o pão dado de graça, a Páscoa de Deus na vida do povo, o grande presente do Cordeiro imolado, o Filho de Deus em nosso favor. O texto conta que então Pedro, quando vê que Jesus chega naquela noite, naquela madrugada, perto do barco, o Pedro então diz: se é o Senhor mesmo, ou sabendo que é o Senhor, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Pedro só sai do barco quando Jesus ordena: venha. Jesus não simplesmente permite, mas Jesus ordena: venha. E enquanto Pedro olhava para Jesus, caminhava por cima da água, como se a água estivesse congelada. No momento em que Pedro desvia o olhar de Jesus e fica apavorado com as ondas e o barulho do vento, o mesmo vento e as mesmas ondas que estavam batendo antes contra o barco, agora, quando Pedro deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. O exercício da fé em Pedro começa a funcionar quando ele diz: me ajuda, Senhor, eu vou morrer. Jesus está muito perto de Pedro. Diz o texto, Jesus estende a sua mão. Naquele momento, a fé que Pedro tinha em Jesus está conectada de novo ao Senhor desta fé, ao objeto da fé, que é Jesus. Pedro agora, com a mão de Jesus na sua mão, Pedro agora consegue andar ao lado de Jesus e ambos vão até o barco. Estão agora seguros. Que lição maravilhosa esta para todos nós. Ouvir a voz de Jesus, conhecer a sua palavra, saber de suas promessas, conhecer aquilo que Deus ordena, que Deus fala, que Deus diz, aquilo que Deus diz que não façamos. Olhar para Jesus, ter os olhos fixos no autor e consumador de nossa fé. Pedro, quando afunda, ele deixa de olhar para Jesus e pensa em si próprio. Ele perde o foco. No entanto, muito perto dele está o Salvador, o seu grande amigo, o amigo de todos os amigos. E prontamente Jesus o resgata.
Jesus o tira do seu medo, da sua superstição, do seu isolamento, e Jesus o traz pertinho dele para o grupo. Que culto maravilhoso não foi aquele naquela madrugada. Imagino nós hoje sentados em casa, com a família, quem sabe um chimarrão, com amigos ou sozinhos, qualquer hora do dia ou da noite, acompanhando o culto. Aquela vontade de voltarmos para a igreja, estarmos juntos novamente para nos abraçarmos, ter passado estes dias e tempos tão difíceis, para estarmos em comunhão. Que culto maravilhoso foi aquele quando o texto diz, então, eles subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato o Senhor é o Filho de Deus. As ondas tranquilas, o vento não machucava e não assustava mais. Os discípulos agora com Jesus bem pertinho, estavam agora de joelhos aos pés do Rei dos Reis. O texto de Jó lembra, na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Isso fazia parte daquele culto maravilhoso naquela madrugada na vida dos discípulos. O apóstolo Paulo lembra de que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, a palavra pela pregação da mensagem de Jesus. O texto lembra, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. O texto lembra de que todos aqueles que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Este culto continua na nossa vida, na nossa vocação, nos nossos desafios. Uma das reflexões deste livro, Ergue a Tua Vida, sob o tema Na Concha de Sua Mão, lembra a história de um velho marujo que conhecia bem a sua Bíblia. Lhe perguntaram uma vez se ele não ficava com medo nas ocasiões em que o vento soprava rijo e violento e o seu barco parecia estar à mercê das fortes ondas. Ele deu a seguinte resposta: não, nunca fico inteiramente amedrontado. A Bíblia diz que Deus segura as águas nas conchas de suas mãos. Assim sendo, mesmo que meu barco naufragasse e eu fosse arremessado ao mar, apenas cairia na mão de meu Pai. Que imagem maravilhosa esta, de que Deus tem na sua mão não só o mar Mediterrâneo, mas todos os mares, todos os continentes, todo o universo. Ele tem você e eu na sua mão. E não há nada que possa nos separar deste amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus. Este Senhor Jesus que caminha ao nosso encontro, que desceu lá do céu, que desce ao mais profundo abismo, estou falando do inferno. Jesus vai até lá no inferno para mostrar-se vitorioso e nos arrancar das mãos do maligno. E Jesus nos traz para a segurança do seu Pai. No texto, Jesus está no monte e ele desce para ajudar os discípulos. Ele vai ao encontro daqueles homens amedrontados. Esta ação Jesus continua fazendo hoje na minha e na tua vida de muitas maneiras. O capítulo 14 de Mateus termina dizendo de que depois daquele momento todo de medo, quando Jesus chega, quando acalma tudo, eles então chegaram em segurança até o outro lado. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas.
Então muitas pessoas levaram os seus doentes até Jesus, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Tocar em Jesus, ser tocado por Jesus, é isso que acontece no milagre da fé. Somos tocados pelo amor de Deus. Tocamos em Jesus na sua palavra, na água do batismo, ligado à palavra, no pão e no vinho, ligados à palavra. O Senhor Jesus toca em nós. Quantos hoje são tocados e nem sabem disso, por remédios que vêm pela obra da criação de Deus? Quantos são tocados pela ação amorosa de mãos, seja de pais, de mães, de irmãos, de médicos, enfermeiros, professores, pelos quais Jesus está agindo para salvar, para cuidar. Jesus está pertinho de nós, faz a vontade do Pai e nos tem nas suas mãos, mãos amorosas que têm marcas. Especialmente na lembrança deste domingo, do Dia dos Pais. Queremos também, como pais, na vocação da paternidade, lembrar deste caminhar na fé, deste olhar para Jesus, ouvir a sua palavra, construir o lar, a casa, a família, tudo aquilo que nós queremos fazer sob a sua palavra e estar certos de que sempre estamos nas suas mãos. Que Deus abençoe este domingo maravilhoso de celebração do Dia dos Pais. Que Deus abençoe todas as mãos que Deus usa de muitas maneiras para nos cuidar, para nos proteger, para nos guiar. A mão de Deus que continua forte para mim e para você. E a mão de Jesus e a sua presença muito perto, quando clamamos: Senhor, salva-nos, ajuda-nos. A fé se apega de novo àquele que veio ao nosso encontro, que vem ao nosso encontro e que virá um dia em glória e majestade para nos levar para a casa do Pai. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, o Filho de Deus Pai. Amém. sei que tu me amas, e este teu amor me abençoa. Desde os meus primeiros passos tive abrigo nos teus braços, que sempre me trouxeram segurança. Pai, jamais esquecerei cada
sincero amor que me ofertaste. Por isso agradeço e louvo a Deus por ti. Por isso reconheço, és uma bênção para mim. Sou grato, sou feliz, sou livre, sou amado. Pai, querido Pai, muito obrigado. Sei que tu me amas e este teu amor me abençoa. Desde os meus primeiros passos tive abrigo nos teus braços, que sempre me trouxeram segurança. Esquecerei cada gota de suor do teu esforço, o teu rosto tão querido traz as marcas de um amigo e do sincero amor que me ofertaste. Por isso reconheço, és uma bênção para mim. Sou grato, sou feliz, sou livre, sou amado. Pai, querido Pai, muito obrigado. Por isso agradeço e louvo a Deus por ti. Por isso reconheço, és uma bênção para mim. Sou grato, sou feliz, sou livre, sou amado. Pai, querido Pai, muito obrigado. Pai, querido Pai, muito obrigado. Pai, querido Pai, muito obrigado. Pai, eu sei que tu me amas e este teu amor me abençoa. Desde os meus primeiros passos tive abrigo nos teus braços, que sempre me trouxeram segurança. Pai, jamais esquecerei cada gota de suor do teu esforço, o teu rosto tão querido traz as marcas de um amigo e do sincero amor que me ofertaste.
queremos neste momento falar com Deus em oração. Lembramos os aniversariantes da semana. Deus abençoe a cada um que esteve de aniversário. Lembramos aniversários de batismo, de casamento, datas festivas na vida de nossos amigos, irmãos na fé. Lembramos também a recuperação daqueles que foram infectados pela Covid, hospitalizados ou não. Lembramos a família do Marcos Antônio Ignácio, sua esposa Elisete, também a sobrinha Michele Nicolaides. O Marcos e a Michele testaram positivo. Também o Adalberto Ribeiro, a sua esposa Michele. O Adalberto está hospitalizado. Também a Michele com Covid. Lembramos os seus filhos, o Vitor e a Laura. Também o Sidney de Oliveira, a sua esposa Lidiane, que também testou positivo. Lembramos nas nossas orações o filho do casal, o Henrique. Lembramos os demais que testaram positivo e estão em tratamento. Também famílias enlutadas por causa do coronavírus. Famílias enlutadas também por outras enfermidades. Lembramos o tratamento que a Kelly está fazendo. Também o Wilton Rossini, o Tonico e a Lili, que são lá de Giruá. Com estes, com a Kelly, com o Wilton e a Lili, queremos lembrar todos aqueles que estão em tratamento, que estão lutando para recuperar novamente a sua saúde, que o médico dos médicos acompanhe a cada um destes. Lembramos os médicos socorristas e com eles todos os que estão no fronte para o combate da pandemia. Lembramos as famílias atingidas pela explosão lá em Beirute, no Líbano, por tantos mortos, por tantos feridos, por esta catástrofe que aconteceu lá. Lembramos aqueles que estão tratando a depressão. Lembramos a dor do luto, a dor da doença, a dor do abandono, a dor da fome, a dor do medo e tantas outras dores, sejam físicas, emocionais e espirituais. Oramos pelas autoridades civis e eclesiásticas, e em especial lembrando o Dia dos Pais, pela lembrança que o 4º mandamento nos faz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por todos aqueles pais, como lembramos no 4º mandamento, os pais por genitura, os pais da casa, os pais da nação e os pais espirituais. Queremos falar com Deus em oração. Querido Deus, como é bom podermos nos aproximar de Ti como Teus filhos, membros desta Tua família. Como é bom podermos Te chamar de Pai. Obrigado porque Teu Filho Jesus, Teu Filho unigênito, nos deu esse direito. Lá na cruz do Calvário, carregando os nossos pecados, o Teu Filho, que se fez irmão de cada um de nós, com seu sangue conquistou o perdão e nos reconciliou contigo, ó Pai Celeste. Agora somos Tua família, Teu povo. Também pedimos que abençoes a família que Tu escolheste para cada um de nós neste mundo. Dentro dos nossos lares é o local onde principalmente precisamos praticar a fé, que produz o amor, a paciência, a mansidão. Ajuda-nos pelo Teu Espírito e produza em nós os frutos da fé, para que dentro dos nossos lares possamos viver em paz e harmonia. Abençoa os casais, derrama no coração dos casais o verdadeiro amor que liberta cada pessoa do seu eu egoísta. Que cada um possa perceber que o real sentido da felicidade está em amar e servir ao próximo. Querido Deus, pedimos que abençoes também de forma especial
a todas aquelas pessoas que celebram mais um aniversário. Abençoe que possamos celebrar esta data, este aniversário de cada um com alegria, na certeza da Tua companhia, amor e proteção. Pedimos que abençoes e protejas também a todas as pessoas que estão enfermas, seja por Covid ou outras enfermidades. Pedimos que Tu possas ser a rocha, a segurança destas pessoas, o escudo, que essas pessoas possam estar, mesmo neste momento de fraqueza, dificuldades, possam ter em sua alma a paz e a certeza da Tua companhia e amor. Recupere a saúde dessas pessoas através da medicina ou de forma direta, conforme o Teu querer e decidir. Querido Deus, pedimos que abençoe os médicos, enfermeiros, funcionários dentro dos hospitais e clínicas. Protejas a todas essas equipes. Pedimos que cuides das autoridades de nossa sociedade. Abençoa aqueles que estão desempregados, dando tranquilidade e a certeza de que nada faltará. Abençoa também os empresários, para que consigam também neste momento terem paciência e criatividade. Pedimos que abençoes as pesquisas por uma vacina, a descoberta e depois também a distribuição. Querido Deus, cuida de todas as famílias enlutadas. Pedimos que Tu possas cuidar dessas famílias nesta hora de saudade, dando a elas a certeza e a esperança do reencontro lá no céu, na Tua casa, que é a nossa casa por causa de Jesus. Tudo mais pedimos e agradecemos a Ti, na certeza de que Tu conheces, ó Pai Celeste, todas as nossas necessidades, o que cada um de nós precisa. E também confiantes nas Tuas promessas, oramos conforme Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz, só por Jesus
rende louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador, com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em nome da Congregação São Paulo, diretoria e pastores, a todos os pais e aqueles a quem Deus deu a responsabilidade de cuidar, proteger, amar e ensinar e bem encaminhar na vida dos filhos, desejamos as ricas bênçãos de Deus no cumprimento de tão sublime vocação. Deus Pai abençoe todos os seus filhos e filhas. Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãs, com vidas dignas e exemplares, que juntem sempre suas mãos, orando pelo bem dos seus e os confiando a Ti, ó Deus. Que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem do Senhor. Que em muitos lares brilhe a luz da salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo, o Salvador. Sem ela a vida em nós termina, em trevas, aflição e horror. Por isso a fazem em cada lar ser lida e amada sem cessar. Um feliz Dia dos Pais e um abençoado domingo a todos. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Tenham todos um excelente domingo do Dia dos Pais e uma abençoada semana.